Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor para iniciarmos mais um domingo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos que assistiram os vídeos passados, né? Toda semana eu estou colocando um vídeo aí para a Escola Bíblica Dominical para ajudar você a esclarecer um pouco mais, para também nós entendermos mais um pouco a palavra do Senhor, porque ninguém sabe tudo, né? Eu simplesmente aqui estou tentando ajudar alguém, também estou aprendendo com as outras pessoas, porque a palavra de Deus ela é infinitamente cheia de sabedoria. Então, todos os domingos eu estou colocando uma livezinha aqui. Porém, agora, a partir de hoje, eu quero ver se eu coloco durante a semana, até no máximo na quinta-feira, está colocando as lives aí para que os irmãos vão estudando antes, né? Para que quando chegar no domingo, já trazer aquela aplicação maravilhosa para a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar uma lição cujo tema é a continuidade da lição passada. A lição que nós vamos estudar hoje vai falar sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. O textual diz assim: ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, verso 10 ao 18. Nesse textual aqui, nós vamos observar uma data programada, uma data que Deus já tinha colocado no coração daquele profeta. O profeta Ageu, ele profetizou 2 meses antes do que o profeta Zacarias. Você vai observar aqui que esse profeta, quando ele profetizou, quando Deus usou ele veio com uma disposição. O que me chama a atenção aqui no livro de Ageu, no capítulo 1, ele fala de 3 temas, de 3 situações que o povo estava vivendo. Essa lição vai trazer-nos para nós um resumo de que o povo começou com aquela disposição toda, na lição 4, né? O povo começou com aquela disposição, só que parou-se pelo meio. Não tem quando você começa, você aceita Jesus como Salvador, você está com aquela disposição, quer visitar, quer evangelizar, quer sair, quer fazer a obra do Senhor, e daqui a pouco você para, você estaciona. Muito diferente nessa época. O povo ele começou a trabalhar e o coração voltado, inclinado na obra do Senhor, na construção do muro, tampando as brechas. Porém, sofreu o quê? Oposição. Você observa que nós vemos na lição passada que o povo estava sofrendo oposição dos políticos, dos governantes, das calúnias, defamações que se levantavam. Investida do inimigo contra a obra do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Porém, a obra parou-se à sua metade, até o meio. O textual disse na lição passada que assim edificamos o muro, quer dizer, começou a construir, estava edificado. Porém, o muro parou até a sua metade. Mas o coração do povo estava nele. Quer dizer, foi parada a obra, mas o povo tinha um desejo para que aquela obra recomeçasse, para que aquela obra continuasse. Olha, a obra está parada, está tudo travado, nada está andando, mas o coração deles estão ali, na obra. Até que Deus usa 2 profetas, 15 anos depois. A obra é de Deus. Homem nenhum consegue parar. Demônio nenhum consegue parar. Vai vir oposições, está vindo e está vindo oposições. E não é pouca. Que oposições são essas, irmão Danilo? São leis que se levantam para calar a igreja. São leis que se levantam para tapar, para te esmurecer, para deixar você sem crédito, para te aprisionar. Mas Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus aqui usa
Ageu para dar ânimo ao povo, para recomeçar a obra, para pôr a mão na massa. Um grande líder, um homem carismático. E o livro de Ageu, ele toca em cima de 3 pontos interessantes que o povo estava vivendo. Ageu capítulo 1 até o 7 estava dizendo que o povo estava num desinteresse total. Em Ageu capítulo 2, a partir do capítulo 2, de 1 a 9, Deus usa Ageu para dar uma palavra de esforço, de ânimo. É isso que está faltando nos dias de hoje. Não generalizando, mas pessoas que põem a mão na massa, esforçado, que toma a frente da obra e vai. Esforça-te. E por último, o livro de Ageu fala sobre a insatisfação. O povo estava insatisfeito, desinteressados, desanimados e insatisfeitos. Agora Deus usa esse homem para abençoar aquela nação, para falar: nós vamos construir, nós vamos levantar, a obra não pode parar. Deus, ele nos usou para quê? Para construir, para trabalhar, para crescer, para profetizar, para dar palavras de ânimos. Porque nós temos a palavra da reconciliação. Deus, ele nos deu o espírito de temor e tremor. A leitura bíblica em classe está dizendo em Esdras capítulo 5 que Deus usa Ageu e Zacarias. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. E algo muito sério. Quando Deus usa Ageu e Zacarias e fala que são profetas de Deus, é algo muito sério. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, quantas pessoas se intitulam profetas de Deus e fala o que Deus não falou. Ao invés de deixar Deus usar eles tentam usar a Deus. Pessoas que brincam com coisas de Deus, coisas sérias, usando de palavras enganosas, falsos mestres, falsos doutores, imitando até mesmo o dom de profecia, o dom de línguas. Não brinque com isso, é caso muito sério. O profeta do Velho Testamento, se ele falasse algo que não condizia com a Bíblia, com a palavra, com a Escritura, e se não fosse Deus que usasse ele falando pela boca dele, ele era morto. A família dele era extirpada. Porque o verdadeiro profeta, ele tinha que falar e cumprir. Porque era Deus falando através da boca dele. Observa Jeremias. Jeremias profetizava assim, olha, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Veio naquele momento a palavra de Deus, na boca de Jeremias, e Jeremias começa a falar. Era a boca de Deus falando no meio da nação. E quantas pessoas nos dias de hoje se auto-intitula dizendo, eu sou profeta, mas não se condiz como um profeta. Que na verdade, profeta, até o Velho Testamento, ok? Mas a partir do Novo Testamento, nós vamos entender nessa lição. Será que existe profetas? A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando Deus usa o seu profeta, ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E se Deus fala, você sente. Você vê algo diferente. Eu não estou falando em profetada, em revelação, em poço, em roda-roda. Não estou falando disso. Eu estou falando profeta. Porque quando se fala em profecia, ela tem que ter base nisso aqui, na palavra de Deus. Se ela sair fora disso,
Sai você também fora. Porque não é de Deus. Porque a verdadeira profecia já está revelada aqui, ó, para os nossos corações. Deus usou seus santos homens, profetas, para profetizar. Observa o desafio que Elias fez diante de Baal. Profeta de Deus. Moisés. A lição está falando de homens que falava e que tinha que cumprir. Infelizmente hoje você vai, as pessoas que auto se intitulam profetas, são os que mais oferecem coisas que não têm base bíblica. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Eu vou te dar as nações como herança. Meu Deus, gente, existem profecias que são específicas para pessoas. Existem profecias que são específicas para as nações. Existem profecias que são específicas para o povo judeu. Também existem profecias que são específicas para cada um. Aquela profecia que Deus falou para Abraão: conte as estrelas, Abraão. Aonde que você botar a planta do seu pé, você será abençoado. É específica para Abraão. Porque através de Abraão, Deus abençoou todas as nações. Deus, ele vela pela sua palavra. A profecia, ela não é revelada por homens. A profecia, ela é revelada por Deus. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, nós estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parado 15 anos, enviou socorro através de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Glórias a Deus. Como que Deus, ele é maravilhoso. Talvez aqueles que iniciaram falou nunca mais, já era. Não tem condições. O povo estava desinteressado. O povo estava desanimado. Já tinha se passado 15 anos. Mas Deus usa agora o profeta Ageu e Zacarias com uma disposição, com um propósito. Quando recomeçou a construção do muro, Neemias e Esdras, tampando as brechas, colocando o povo para trabalhar. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra eles usavam a arma para vigiar, para se proteger, porque eram muitas as oposições, muitas eram as lutas que se levantam. Porém, a obra cessou. Parou. Eu aprendo muito nessa lição que muitas das vezes nós queremos pegar e fazer. Não, mas Deus, ele tem o tempo dele, o tempo determinado dele. Tem uma passagem na Bíblia que falava assim, ó, Apolo pregou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Tudo tem um tempo determinado. Talvez você hoje vai só plantar a semente, um outro vai regar e um outro vai colher. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. Você observa que o templo aqui ficou parado 15 anos. 15 anos ficou parado. Começou debaixo de luto, debaixo de oposições, debaixo de opressões. E o inimigo achou que tinha vencido. Não é assim? Algumas histórias missionárias que você ouve? Levaram o missionário para tal cidade para pregar a palavra. Ah, mataram, acabou, matou, expulsou o missionário de lá. Daí um tempo você ouve, olha, aquela cidade que expulsaram os missionários, hoje é um celeiro. Glórias a Deus. Hoje é um celeiro, por quê? Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Paulo, quando estava diante de Estevão, que ele consentiu com a morte de Estevão, que Estevão foi morto apedrejado, parecia que não era nada. Aquilo era rotina para Paulo. Mas o sangue derramado de Estevão ali no chão estava clamando. E Paulo, ele faz uma lembrança disso. Aquele sangue derramado foi o evangelho pregado para Paulo. Então, a palavra de Deus, ela não volta vazia.
15 anos se passaram. O desejo do coração já estava um pouco esmurecido. Já estavam desanimados. Se fosse olhar pelas forças deles, já tinha acabado. Mas quando Deus levanta homens, a obra não para. Ainda que esses homens que Deus levantou se acha falho, fraco, Deus ele capacita. Porque ele capacitou Moisés, ele capacitou Jeremias. Homens que olhavam assim, eu não tenho condições, não dá para mim, não tem lógica eu estar na frente disso. Mas Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus ele é maravilhoso. E Deus ele fala de várias maneiras. No passado, ele falou através dos seus profetas. E hoje ele nos fala através da sua palavra. Deus levantou 2 profetas. Ageu veio primeiro, né? Depois levantou Zacarias, cerca de 2 meses depois. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas vieram atendendo o convite do Deus dos céus que o enviou. É muito interessante, né? Na lição passada nós entendemos que o povo se levantou, aquela oposição toda, tal, e eles continuavam orando. 15 anos depois, agora Deus levanta 2 homens, Ageu e Zacarias. Não homens com autoridade de rei, não. Ele usa homens que ele fala diretamente com eles. Profetas de Deus. Ali entraram em contato com 2 líderes e também com o povo judeu. Chama quem? 2 líderes. Zorobabel. Deus usa Ageu e Zacarias e chama também 2 líderes. Zorobabel, que era um líder político que recebeu a mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação, olha só, imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele pega aquela pessoa que está desanimada, desencorajada, triste, e ele capacita essa pessoa. Ele dá uma palavra de ânimo. Eu imagino agora Josué diante de Moisés. Moisés morre, né? Agora Josué toma aquela grande tarefa de estar liderando aquele povo. Deus fala para Josué no capítulo de número 1. Tão somente se esforce, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não tire esta palavra da tua boca. É maravilhoso quando Deus ele fala através da sua palavra. Esforça-te, tenha de bom ânimo. A mensagem de Deus veio sob forma de uma visão que Zacarias havia recebido de Deus. Deus lhe tinha mostrado um castiçais com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que a lâmpada precisava tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Deus ele usa agora Zorobabel e traz a ele uma visão. Mostra a ele um castiçal. Mostra a ele a luz. Mostra a ele o azeite. Mostra a ele duas oliveiras, representando Elias e Enoque. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela força da arma, não é pela força da espada, não é pela força da guerra, mas é pelo meu espírito. Porque o espírito ele sonda o coração. É o espírito de Deus que entra em nosso espírito e revela para nós. É o espírito de Deus que não tem como nós se esconder dele.
Salmos de número 139, Davi ele fala: sonda-me, ó Deus, tu conhece. Só tu me conhece. Nem você conhece você mesmo, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. É interessante nesse texto de Salmos de número 139, você vai ler lá que ele fala: para onde me fugirei? Para onde eu irei do teu Espírito? Se eu subir no mais alto monte, tu lá está. Se eu descer no mais alto abismo, mais fundo abismo, tu também ali está. Para onde fugirei do teu Espírito? As dificuldades que Zorobabel, as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel, seriam como uma campina e uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Que garantia, que palavra. Você iniciou, agora você vai terminar. Você vai iniciar o recomeço, porque estava parado. Porém, você vai terminar. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção daquele templo. Deus usa duas pessoas, Zorobabel e Josué. É importante nós observar que esse Josué aqui não é aquele Josué de Moisés, não. Esse Josué aqui era o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Ele recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava vestido com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi o perdão da restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele todas as suas iniquidades e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse a sua cabeça em uma mitra limpa, se santificasse, se limpasse. Deus está falando com o sumo sacerdote. Deus está falando com Josué, que é um sumo sacerdote. Olha, tirai as suas vestes, colocai umas outras roupas. Essa mitra, santidade ao Senhor, limpeza, purificação. Não é desse jeito, não. O templo do Senhor é templo de adoração, de santificação, não é templo de imundícia. Deus chama um líder político, mas Deus também usa um líder religioso, um sumo sacerdote, Josué, e fala palavras para eles de força, de ânimo. E usa aqui dois profetas, Ageu e Zacarias. Olha que interessante. Deus usa Ageu e Zacarias e profetiza que vai recomeçar o muro, que vai construir aquela cidade, reconstruir a cidade. Mas Deus também usa o líder político. Deus usa o líder religioso. E quantas das vezes as pessoas criticam o seu líder político ao invés de orar? Critica. Ao invés de buscar a Deus, interceder pela vida do tal, murmura. Mas Deus, Ele está no controle da situação. E Deus usa quem Ele quer. Deus usa o profeta, Deus usa o menor, Deus usa o maior, Deus usa o líder, Deus usa o pequeno, Deus usa o grande. O povo, olha que interessante, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram em consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa de Deus. O povo começou a construir o muro, fechar as brechas, parou-se 15 anos. E nesse período de 15 anos, eles deram as costas para as coisas de Deus, começaram a desinteressar, começaram um esfriamento espiritual, começaram a cada um agora cuidar da sua vida particular, cada um construir as suas casas, as suas mansões, cada um pensar só no seu materialismo, só na sua família, só no seu eu, só no seu egocentrismo. E começaram a esquecer-se da casa de Deus. O que eu aprendo aqui é que muitas das vezes estamos sofrendo uma consequência porque não estamos priorizando as coisas de Deus. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro as coisas de Deus, e os demais vos serão acrescentados.
O povo aqui ele estava trabalhando, estava conquistando aquele negócio todo, mas não via. Não via. Por quê? Porque eles estavam jogando em um saquetel furado. Cadê o seu dízimo? Cadê a sua oferta? Cadê o seu sacrifício? Cadê a sua dedicação na obra de Deus? Cadê o seu temor? Cadê o seu tremor? Cadê aquilo que você era no passado? E Ageu falou-lhe dos prejuízos que o homem sofre quando ele deixa de buscar a Deus e parte para a prosperidade material. Você ser rico não é pecado. O pecado é você colocar o seu coração na riqueza. A palavra de Deus nos diz uma parábola, que é uma verdade, de que um camarada ele chegou e falou bem assim: eu tenho dinheiro, eu tenho celeiros, inclusive eu vou até quebrar esses celeiros aqui, vou levantar outros, porque a minha produção vai ser muito grande esse ano. Eu trabalhei, eu conquistei. E depois dessa conquista, eu posso cruzar minhas pernas e falar assim: alma, pode comer, beber, pode curtir a vida à vontade, o resto da sua vida, porque o que eu tenho é o suficiente para mim não fazer nada para ninguém. Quando ele acabou de falar essas palavras, uma voz veio no seu ouvido e falou: louco, esta noite eu pedirei a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Observa que o pecado desse homem não foi ele atribuir a sua força, a sua força, não. O pecado desse homem foi ele, não foi ele ter trabalhado, dele ter conquistado, não. Isso é dom de Deus, é Deus que dá. Deus que te dá força, é Deus que te dá sabedoria, é Deus que te dá inteligência para você conquistar. E tudo aquilo que você conquista dentro das bênçãos de Deus, se não for por roubo ou por corrupção, é Deus que está te dando. É porque é força do seu suor. E você trabalhou, você estudou. Parabéns para isso. Agora é errado você falar bem assim: eu conquistei, eu consigo, eu posso, eu faço. Não, não. Se Deus não fazer por você, se não for Deus na sua vida, nada adianta. O erro desse homem foi ele falar que ele era o tal, que ele era o grande, que ele era o todo-poderoso. E aí, aquela voz chega e fala para ele: eu pedirei a tua alma esta noite, e o que tens preparado? Para quem será? Em outras palavras, de que adianta tanta sua riqueza? Por acaso você vai levar com você? Devemos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Trabalhar? Sim. Lutar? Sim. Conquistar? Sim. Almejar algo grande? Sim. Mas se não for Deus em nossa vida, nada conseguimos. Uma certa vez, final de ano, eu lembro como se fosse hoje, eu falei bem assim: esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, cheio de promessas. Isso todo mundo faz, né, final de ano. E eu cheio de promessas, cheio de conquistas, cheio de planos. Daqui a pouco eu pego a palavra de Deus e vou ler em Tiago, no livro de Tiago. Estava dizendo bem assim: ao invés de você falar que vai conquistar, que vai fazer, que vai pegar, que vai comprar e vai vender, fale assim: se Deus quiser e se Deus permitir, eu farei isso e farei aquilo. Que lição! Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. A nação está assim porque não está reconhecendo Deus como Senhor. Muitas das vezes está reconhecendo um objeto, um animal, um bicho, um Deus mudo. Não está colocando o verdadeiro Deus como centro da sua vida. O resultado da mensagem do profeta. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Que disposição! Que palavra avivada! O povo agora toma disposição. Nós vamos fazer o muro. Nós vamos reconstruir. Por quê? Porque Deus tinha animado.
Estamos passando por um momento de crise, de pandemia, momentos difíceis. Precisamos de líderes, precisamos de pessoas que se ponham na brecha, que tapem os muros, que falem assim, eu vou buscar a Deus, Deus vai me dar uma direção. Glórias a Deus. E Deus está precisando de pessoas que se põem na brecha. Que deixa o materialismo. Porque isso tudo fenece. Isso tudo acaba. Não é você jogar fora. Mas é você buscar as coisas de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia também que eu acho interessante. De um homem muito rico. A Bíblia fala que ele era um mancebo, um jovem rico, né? Muito sábio. E ele chega para Deus e fala bem assim, bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, por que me chamas bom? Jesus sabia a intenção do coração dele. Eles queriam pegar Jesus. Só que Jesus ele não é bobo. Jesus ele é o mestre da sabedoria. E ele fala, por que me chamas bom? E aí naquele diálogo ele fala bem assim, como eu vou herdar a vida eterna? Ele fala bem assim, tem observado a lei? Tenho, olha, eu observo a lei. Eu não mato, eu não roubo, eu obedeço meus pais e as minhas mães, eu leio os 10 mandamentos, eu estudo a Bíblia, eu sou isso, eu sou aquilo, e trouxe uma regra para Jesus. Jesus ficou olhando para o pé dele. Jesus falou bem assim, então faz isso. Te falta uma coisa. Esta palavra, te falta uma coisa, significa que ninguém é completo. Ninguém é 100%. Falta alguma coisa na sua vida. Falta alguma coisa na minha vida que precisa ser consertada. Falta alguma coisa na sua vida, no seu coração, que precisa de um acerto. E Deus, Jesus Cristo, fala para aquele jovem. Falta-te uma coisa. E ele assusta. Uai, mas eu tenho observado a lei, eu tenho ido para a igreja, eu tenho participado disso, eu tenho participado daquilo. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. O coração dele estava na riqueza. Deus ele fez um teste com ele. Não era para ele ter vendido tudo, não. Deus sabia do coração dele. Deus vai logo na ferida dele. Falou assim, eu vou pegar logo esse camarada que ele está se achando. Ele está se achando. Deus ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração. Nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós falta alguma coisa. Falta uma coisa no meu coração. Falta uma coisa no seu coração. Talvez é isso, dedicar a Deus em primeiro lugar. Outro ponto interessante que eu achei aqui foi o impulso espiritual dado pelos profetas que continuou dominando os construtores até a conclusão da obra. Aquilo foi contagiando. Olha, eles estão construindo. Não, eu vou ajudar. Eu vou construir, eu vou pegar. Nós vamos colocar a mão na massa. Porque foi contagiando. Um homem contagiado, um homem que anima o outro, vai contaminando, vai contagiando, vai abrangindo, vai tomando uma proporção tão grande que o nome do Senhor é glorificado. Agora, e quando o camarada ele é um camarada desanimado? Aquilo ali vai trazendo um peso, vai trazendo algo assim que vem, meu Deus do céu, que coisa ruim. Agora quando o povo coloca a mão na massa, olha, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos dividir tarefa. Não vou fazer sozinho não. Moisés, ele estava guiando o povo e era mais de milhões de pessoas na sua responsabilidade. Porque a Bíblia fala que era uma grande nação, um grande povo que estava acompanhando Moisés. Moisés já estava em ponto de ficar doido. Mas só que ele ouve que a voz do seu sogro, Jetro. Jetro fala assim, Moisés, rapaz, divide isso em grupo. Pega um pouco, os problemas maiores, passa para um, depois, se não resolver, passa para esse, se não resolver, passa para aquele, até chegar você. Porque você sozinho, não dá não. É muita coisa para você resolver. E o que eu mais aprendo nesse texto é que Moisés, ele ouve o seu sogro. Tem muitas pessoas que, porque são líderes, estão lá em cima, não quer ouvir os mais simples, não quer dar atenção os menos favorecidos. Mas Moisés, ele ouve o seu sogro. Sabe que é isso mesmo? Causa de famílias, eu vou deixar para tal irmão,
tá, irmão, resolver. Causa de dízimo, eu vou deixar para tal pessoa resolver. Tal causa disso, eu vou deixar. Só vai chegar a mim a causa que não tiver condições nenhuma, que já passou por 2, 3 pessoas. E eu vou resolver. Então você vai observar que ele dividiu tarefas. Tem muitos ministérios que estão acabando porque as pessoas estão achando que ele é Deus, que ele só pode fazer e que aquela obra vai cessar se depois que ele morrer. Não. Deus, ele está no controle da situação. E para ser sincero com você, o verdadeiro líder é aquele que capacita o outro a estar no seu lugar. Moisés, ele viu Josué e Deus levantou Josué. Moisés viu Josué. É importante que você, como líder, veja um que, se caso na sua falta, possa ficar no seu lugar. O verdadeiro líder é aquele que capacita o outro, que ensina o outro, e que na falta dele, esse outro vai trabalhar da mesma maneira. O impulso espiritual dado pelo profeta continuou dominando. A disposição. Eu lendo aqui, eu estou vendo a passagem também de Josué manda os espias para a cidade de Jericó. O povo vem trazendo um relatório, meu Deus, ó, tem gigante lá, tem gafanhotos, os homens lá têm a cara que parece bicho. A terra até é boa, a terra mana leite e mel, porém, os homens são terríveis, só tem gigante. Mas quem falou que ia ter coisa fácil? Quem falou para você que ser crente é fácil? Quem falou para você que você ser cristão é fácil? Não! Crente é fácil, todo mundo é crente. Aquele que crê é crente. Agora, ser cristão é difícil. Cristão é aquele que segue a Cristo. Josué, ele manda os espias observar aquela cidade e ele falou, olha, nós vamos conquistar aquela terra, porque lá tem terra, a terra lá mana leite e mel. Deus já tinha profetizado. E manda aqueles espias aí. Quando eles voltam trazendo a terra até que é boa. Mas, ó, tem homens lá que a cara deles parece um gafanhotos. Homens de guerra, valentes, gigantes. E aí, quem te falou que ia ser fácil? Você agora que aceitou a Jesus, você que agora está caminhando para os caminhos do Senhor, você pode ter certeza. Aqueles amigos seus vão afastar de você, vão levantar calúnia de você, vão fazer deboche da sua cara. Ser crente é nadar contra a maré. É fácil você nadar a favor da maré. Agora, contra a maré, contra o sistema, contra a corrupção, contra a roubalheira, contra as ideologias de gênero, contra o paganismo, contra o pecado. Quem te falou que é fácil? Quem te falou que é fácil ser crente? Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma garantia, que aquele que for fiel até a morte receberá de Deus a coroa. É interessante que Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, ele fala bem assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida se aproxima. Combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, aleluia, nos dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. É interessante nesse texto que Paulo, ele já faltava 3 meses só para ele ser morto, que ele foi morto à espada.
Ele estava preso. E ele escreve para Timóteo dizendo: eu já estou sendo oferecido, quer dizer, já está decretada a minha morte. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele lembra agora do sacrifício do passado, quando eles ofereciam sacrifícios, né, no holocausto. Olha, eu estou igual aquele cordeiro, já estou na chapa. Eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida já está se aproximando. Já está se contando os dias para mim partir. Aí ele começa a descrever o passado. Olha, eu combati o bom combate. Ele estava dizendo que, enquanto eu tive força, eu lutei. Eu combati, eu defendi a verdade, eu lutei contra os pecados. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Olha, eu já estou velho. Eu já acabei a minha carreira. Eu já não tenho aquela força que eu tinha quando eu era jovem. Eu já não tenho aquela disposição. Eu estou preso. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Eu acabei a minha carreira. Que interessante. Quando o líder, ele reconhece que acabou a carreira dele. Sabe o momento de começar e sabe o momento de parar. Acabei a carreira. Mas de uma coisa eu tenho a convicção. Eu guardei a fé. Guarde a sua fé. O diabo, o inimigo, ele pode tentar tomar tudo da sua vida, pode tomar tudo de você, pode arrancar tudo, os seus bens materiais, a sua família, pode tirar tudo de você, mas que não venha tirar de você a fé em Deus. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora, olha que convicção, desde agora, a coroa da justiça, a qual o Senhor, não é homem qualquer não, é o Senhor, é Deus. O Senhor, o justo juiz, não é esse juiz aqui da terra não, que muitas das vezes é comprado por dinheiro, que muitas das vezes olha por você com um olhar relativo. Não. A qual o Senhor, o justo juiz, aleluia, ele vai nos dar essa coroa naquele dia, não somente para mim, Paulo está falando, não somente para ele, mas também para todos nós que amam a vinda do Senhor. Se você ama a vinda do Senhor, se você anela pela vinda do Senhor, se você tem sede das coisas do Senhor, você tem uma coroa. E essa coroa é da justiça. E quem vai dar essa coroa é Jesus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 4. É maravilhoso quando nós estudamos a palavra do Senhor. Vale a pena ser crente. Há uma recompensa. Há um galardão. Há um prêmio. Mas eu quero te advertir. Há uma carreira. Há uma caminhada. Há muros para ser fechado. Há brechas para ser tapada. Há uma reconstrução. Há uma caminhada. Precisamos nos manter firmes. Precisamos nos manter constante em oração. Lutando a cada dia para que nós chegamos ao fim. Para que nós não venhamos nos esmurecer. Aqueles homens trouxeram relatórios desencorajando Josué a entrar na terra. Trazendo desânimo. Não, não vamos não. Mas Deus usa Josué e Caleb e fala bem assim, olha, Deus ele nos prometeu, e se Deus for conosco, se Deus for conosco, a vitória é certa. Se Deus for conosco, os muros vão cair por terra. Se Deus ele for conosco, nós iremos vencer. Tem um hino da harpa que fala bem assim, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Nosso último tópico aqui, ele vai falar sobre o
Ministério de profetas à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Eu já dei uma pincelada falando, né, que o profeta ele tinha que falar e tinha que se cumprir, porque se não se cumprisse, ele morria. Ele era morto. Ele perdia o crédito. Não tinha moral nenhuma. E hoje, em contrapartida, nós vemos aí profetas que está profetizando só na carne, porque muitas das vezes está desvinculando da palavra. E se estiver fora da Bíblia, irmão Darío, dá um exemplo de profetas que profetizou e que não tem base bíblica. São vários. Profetas que profetizaram que Jesus ia vir no ano tal, do ano tal, e que não veio. Quantas pessoas que partiram para seitas, para heresias, dizendo que aquele camarada profetizou. Eu tive numa certa congregação que um camarada pregou e ele falou assim, olha, no mês de outubro não vai passar, Jesus vai vir no mês de outubro. Isso há 6 anos atrás. E Jesus até hoje não veio. E foi um mês que a igreja mais encheu de gente, porque o povo ficou com medo de Jesus vir e eles ficarem. Falso profeta, mentiroso, enganadores, homens conhecedores da palavra, porém distorcem a verdade. A Bíblia já nos deixa alerta sobre isso. E Paulo ele fala, olha, que se vier até mesmo um anjo do céu, trazendo outro evangelho, uma outra profecia que não tem base na Bíblia, que seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Qualquer profecia, qualquer pessoa que vem bater na sua porta falando coisas que não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus, não dê ouvido. Você pode estar amaldiçoado. E está sendo amaldiçoado. Estude a palavra. Estude a Bíblia. É a profecia de Deus revelada para os nossos corações. O profeta no Velho Testamento, ele tinha que falar e tinha que se cumprir. Elias sobe no monte Carmelo, faz ali um desafio. Naquele desafio, ele faz uma proposta. Se o Deus verdadeiro for Baal, eu vou seguir a Baal. Agora, se não for Baal, vocês vão ter que servir o meu Deus. E naquele desafio, o nosso Deus, ele respondeu com fogo. E Baal, Baal provou que não era Deus. Baal não responde. Mas o nosso Deus, ele responde. E o nome do Senhor foi glorificado. Ali havia um desafio muito grande. O profeta Elias, ele estava falando a boca de Deus. Era um desafio. Era um desafio. O profeta, na dispensação do Antigo Testamento, ele tinha que falar e se cumprir. Mas existia profetas falsos? Com certeza. Nesse episódio mesmo de profetas de Baal aí, tinha profetas, era 450 profetas de Baal, mais 450 diz que não se sentavam na mesa. O que quer dizer isso? 900 profetas falsos contra um profeta verdadeiro, profeta de Deus. Era 900 contra 1. 450 profetas classificados de Baal, que só favorecia a Baal, que só adorava a Baal. E os outros 450 estavam em cima do muro. Uma hora adorava a Deus, uma hora adorava a Baal. Uma hora estava no meio do caminho, estava em cima do muro. Mas nesse desafio, eles passaram apertado. Porque Deus ele respondeu com fogo. E Deus ele é fogo. Deus ele é amor. Deus ele é justiça. E Deus ele é fogo consumidor. As pessoas só estão olhando para Deus, para Jesus, como amor. Como um Deus perdoador. Como um Deus benigno. Porque nós estamos na época da graça. Claro que estamos. Mas brinca para você ver. Deus ele provou no passado que ele é justiça. E que ele é juiz. E que ele vai julgar a terra. E que Deus ele é o Deus de fogo. Ele é amor, ele é benigno, ele perdoa. Ele está sendo tolerante.
Mas quando ele começar a agir, se você estudar Apocalipse, você vai estudar, você vai ver as ilhas de Deus, as taças de Deus. Deus, ele não é brincadeira. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Observa que no passado, no Velho Testamento, o dom de profetizar não vinha para todas as pessoas. Vinha para alguns dos profetas, porque era algo sério e é algo sério o dom de profetas. Só que após, no Novo Testamento, após o derramamento do Espírito Santo, o dom de profecia está favorável a todas as pessoas. É só buscar. Deus, ele vai te usar. Deus, ele vai te capacitar. Porque existem os dons, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dom de discernir os espíritos, vem dom da revelação, que é a palavra da ciência, né? E o principal que eu acho, o dom de discernimento de espírito. Porque tem tanto espírito, entre aspas, enganadores, né? Penetrando no meio da igreja, profetizando em nome de Deus, como se fosse Deus, e que nem nada de Deus tem. Então nós precisamos urgentemente, nesses últimos dias, buscar o discernimento espiritual. O que é isso, irmão Danilo? O discernimento é porque quando alguém se levantar no meio da igreja, profetizando, falando em línguas, você vai entender se é da carne, se é realmente do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o discernimento espiritual. A profecia já está revelada. É só você estudar. E se alguém profetizar fora dessa profecia, sai fora. Tem que ter base. Tem que ter base. E nós já temos a base, que é a palavra de Deus. No passado, Deus falava pela boca, literalmente na boca. Olha, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não era o profeta que falava, era Deus falando na boca do profeta. E hoje Deus, ele nos deu os dons. Observa quando você vai numa congregação que o camarada, ele prega a palavra e você olha no auditório, as pessoas estão com lágrimas nos olhos. Há um renovo, há um despertamento. Por que isso? Porque é a palavra que traz avivamento. A palavra de Deus, não é a palavra do profeta. Não é o seu dom de elocução, aquelas palavras difíceis. Não, porque Deus usa as coisas simples. Não é você falar, porque eu fiz curso disso, que eu fiz curso daquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não. Isso vai ajudar? Vai. Mas Deus, ele usa a pessoa mais simples. E a palavra dele penetra no íntimo da alma. E aquela pessoa se converte. O verdadeiro avivamento não é você pular, gritar, chutar, espernear. Não. O verdadeiro avivamento é temor, tremor, santidade e adoração. O verdadeiro avivamento. Uma certa vez eu estava dando uma aula na escola bíblica dominical e eu perguntei, a irmã não tinha vindo, né? A irmã tinha faltado. Falei, irmãos, qual é o crente mais avivado aqui dessa congregação? Todo mundo olhou para o pastor, todo mundo olhou para o outro professor, todo mundo começou a chutar, né? Ah, é irmão tal, é irmão tal, é irmão. Começou um a jogar para o outro. Eu falei assim, irmãos, a irmã mais espiritual da congregação hoje, ela faltou hoje. Era a irmã Geralda. Uma irmã de quase 80 anos. Ela não faltava um culto de doutrina. Ela não faltava uma escola bíblica dominical. Ela não faltava nada. Ela era Bíblia. Ela não era aquela irmã de ficar cantando, pulando. Não, ela era uma irmã iletrada. Mas quando Deus tomava aquela mulher, você via que era Deus purinho na vida daquela mulher. Hoje ela já partiu para a glória. Mas era uma mulher de exemplo. O avivamento não é posição. Não é você gritar mais alto. Não é você fazer loucuras. Não. Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Deus, ele fala do jeito que ele quer. O avivamento espiritual, ele parte de dentro.
para fora. O avivamento espiritual, ele te dá sede de evangelizar, de pregar, de orar. Deus, ele chama Zorobabel um líder político. Deus chama um líder religioso, Josué, o sumo sacerdote. E mostra a Zorobabel uma visão. Quebranta o coração de Zorobabel, um político, porque Deus que é o Deus que está no controle da situação. E agora Deus chega para Josué e fala assim, olha, muda suas vestes. Muda o seu comportamento. Muda as suas vestiduras. Santidade ao Senhor. A casa do Senhor é local de adoração, não é local de celular. Ficar brincando com o celular, jogando, andando para cima e para baixo. Reverência e temor. E tremor diante de Deus, diante da adoração a Deus. E Deus agora usa Ageu e Zacarias para botar a mão na massa, para encorajar o povo, para botar, não, nós vamos conseguir. A vitória é nossa em nome de Jesus. O que eu aprendi nessa lição? Deus, ele usa o líder, Deus usa o político, Deus usa o profeta, e Deus, ele trabalha para que a sua obra não pare. A obra não pode parar. Está parado os cultos? Mas na sua casa, o culto doméstico. Culto nas empresas. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Porque muitas das vezes a minha vida tem que ser um culto a Deus. Porque muitas das vezes tem pessoas que não leem a Bíblia. Não leem a palavra de Deus. Mas ele lê a sua vida. Porque você tem que ser um livro aberto. Eles estão vendo o seu testemunho. Estão lendo a sua vida. Hebreus capítulo 12 diz assim, portanto, nós, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos de lado o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós, crente, igreja, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Nuvem de testemunho. São demônios que servem para nos acusar, para se levantar contra nós. Oposições malignas, leis que se levantam, nuvem de testemunha. Pessoas que estão olhando nós se nós errarmos. Olha lá o crente, ô irmão! E aí começa o abuso, porque você errou. Ele sabe que o crente não pode errar, então nós não podemos vacilar. E aqui diz, olha, deixamos de lado o pecado que está tão perto de nós, nos atentando. E corramos com paciência a carreira. Existe uma carreira. Existe um caminho. Ele já não está nos proposto. Mas aí no verso 2 diz assim, olhando para Jesus. Não é olhando para o pastor, para a igreja, para título de igreja, para erro de pastor, para erro de irmão, para erro de irmã. Não. Olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você tem força, você tem ânimo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você não crê em Jesus, você não vai ter fé. Porque se você não ter fé, você não vai agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, 6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer em Jesus. Jesus, ele vai te dar fé. Ele vai aumentar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar. E ele falou de várias maneiras através dos seus profetas no Antigo Testamento. E ele fala até hoje através dos dons que ele usa os teus servos. Não existe profeta nos dias de hoje. Porque o título de profeta foi até João Batista, o último dos profetas. Hoje, tem aquelas pessoas que têm os dons de profecia, mas não são profetas. O profeta de hoje, comparado com o do Velho Testamento, é totalmente diferente. O dom de profecia. E é interessante que a Bíblia nos diz que uns Deus para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, outros para mestres,
E olha a classificação. E Paulo ainda pergunta, por acaso são todos mestres? São todos doutores? São todos apóstolos? O que eu aprendo com isso? Deus, ele te dá o dom. Palavra da sabedoria, palavra da ciência. Deus, ele te dá a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, que é algo imprescindível na vida dos pastores, dos líderes. Dom de cura, dom de revelação, dom de interpretação, dom de línguas, dom da fé, que é o principal. Não é essa fé qualquer não, é a fé mesmo, aquela fé viva. Mas de nada adianta esses dons se você não tiver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. De nada adianta você ter dons e não ter o fruto. O fruto é a qualidade de que você é. Se você é crente, você tem que dar fruto de um bom cristão. Agora, para mim fechar, quando você dar frutos bons, se prepare, porque vai vir pedradas. Se prepare. Observe um pé de manga bonito, um monte de manga. Aquela manga mais bonita, que mais se destaca, é a que vai mais receber pedrada, para ela ser derrubada, para ela ser caída, para ela ser morta. Eu quero trazer uma aplicação para você. Quando você está na obra de Deus, que você está crescendo, está brilhando, Deus está trabalhando na sua vida, as almas estão se convertendo, o nome do Senhor está sendo glorificado, a glória está sendo do Senhor nosso Deus. Você pode preparar que vai vir pedradas para cima de você para tentar te derrubar. Sede forte. Não desanime. E Deus vai te recompensar. Amém? Eu quero assim agradecer a todos os ouvintes, a Charlene Teodoro. Deus abençoe a irmã Charlene, né? O Edilson Cássio também participou aqui conosco, né? Temos aí 4 visualizações. Talvez você não vai ver agora, né? Mas depois, com o tempo, estude a palavra de Deus, ouça esse vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado. Compartilhe com alguns amigos seus, se inscreva, né? Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu queria que esse vídeo fosse em todas as nações e que Deus trabalhasse através desse vídeo e que almas viessem ouvir a palavra de Deus e aceitar a Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Quero dar um abraço a todos vocês que ouviram, que assistiram e aqueles que ainda vão assistir, porque são muitos, são milhares e milhares de almas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Assim eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.